Parece uma coisa simples, conhecida por todos, mas muitas vezes você não consegue dar andamento numa elaboração de um plano de ação, numa metodologia de ação corretiva, ou num MASP, num DMAIC, por não dominar técnicas básicas como brainstorming, tempestade de ideias, uma coisa simples, mas que tem que tomar alguns cuidados. Como conduzir um brainstorming? Vamos lá. Vou fazer um bate-papo rápido hoje sobre brainstorm. Eu uso pouco os termos em inglês, mas brainstorm, que eu costumo chamar de tempestade de ideias, um toró de parpite, brainstorm já está muito difundido, então vamos ficar usando esse termo mesmo. Um roteiro que a gente vai seguir é, primeiro, definição do que é o brainstorm rápido, uma definição conceitual ali, mas o principal, quando utilizar, quando que do ponto de vista do gestor ele deve disparar um brainstorm. Depois a gente vai falar do passo a passo para realizar o brainstorming, é simples. Nós vamos falar assim, ó, tem uma etapa pré-reunião, antes de fazer a reunião com o grupo, depois uma apresentação, aí já na reunião, uma apresentação do tema para o grupo, que às vezes não sabe nem qual que é a ideia que vai ser desenvolvida. Eu vou deixar em destaque a geração de ideias, que é o ponto do passo a passo, é o ponto que a gente vai dedicar mais tempo para dar alguns macetes, algumas dicas ali do que a gente costuma fazer de errado ou para não errar. Depois, a priorização ou a classificação das ideias geradas. E no final, comentários, como a gente sempre faz, tenta se antever algumas dúvidas que vocês possam ter. Vamos lá, por definição, assim, olha, eu peguei uma definição clássica ali, ó, é uma técnica, uma prática de discussão em grupo, né, não se faz muito sentido fazer um brainstorm sozinho, né, para geração de quantidade de ideias. Então, primeira coisa, brainstorm é uma coisa inovadora. Não, mas brainstorm, para chegar numa coisa inovadora, numa ideia boa, a gente passa por uma etapa de gerar quantidade de ideias. É essa mesma uma das etapas, mas com o intuito, com o objetivo de chegar no final e limpar aquelas coisas que não são muito importantes e ficar só com as melhores ideias. Então, o brainstorm, o objetivo final é gerar as melhores ideias, é captar as melhores ideias que um grupo possa ter. Mas para isso, vamos passar por uma etapa de gerar quantidade. Depois, ó, o quando utilizar, assim, eu vou sempre falar, eu prefiro focar que eu estou falando para o gestor, e não para quem participa da reunião. Então, o gestor, ou o coordenador, ou o líder da equipe que vai tomar a decisão, olha, vamos fazer um brainstorm? Fazer um brainstorm dá trabalho, você tem que marcar uma reunião, você tem que ter uma pauta, você tem que ter uma condução adequada. Então, não é toda hora que a gente utiliza. Então, o quando utilizar, vamos falar assim, ó, sempre que você, gestor, considerar útil avaliar as diversas opiniões diferentes de um determinado grupo de pessoas. Vamos explorar isso um pouquinho, assim, olha. Sempre que você, seja para resolver o problema, seja para implantar um novo procedimento, seja o que for, a hora que você vai ter que ter uma capacidade de falar assim, não, eu sei exatamente o que fazer, eu sei que vai dar certo. Então, aposte em você e não converse muito com as pessoas para gerar novas ideias. Adote a sua ideia. Mas também, quando você perceber que, poxa, eu estou pensando uma coisa, mas o meu colega que tem uma experiência boa também, ele pode pensar diferente. E outras pessoas podem aparecer com ideias que eu nem estou pensando. Nessa hora é a decisão. Olha, eu vou fazer um brainstorm. Para fazer o quê? Quando eu tiver que analisar possíveis causas de um problema, eu já tenho um problema caracterizado e eu quero analisar daquele problema que aconteceu ontem, que aconteceu na semana passada. Eu acho que é uma causa, mas eu tenho colegas que falam coisas diferentes. Então, nessa hora, como eu vou identificar a causa, tomar uma ação para resolver um problema que pode demorar uma semana, alguns dias, ou coisa assim, eu vou tentar ser mais preciso e vou abrir um brainstorm para ouvir todo mundo e selecionar as causas principais, as causas fundamentais, ou causas raízes. Então, isso quando eu vou tomar uma ação corretiva, pode ser um momento de usar um brainstorm. Outro exemplo, quando eu quero pensar num plano, por exemplo, para resolver os problemas das causas que eu priorizei, ainda dentro de uma metodologia de solução de problemas. Então, nesse caso, eu tenho as causas já identificadas, mas agora o plano não é tão óbvio. A ação que eu tenho que tomar pode ser de diversas formas diferentes. Eu posso abrir um brainstorm com o mesmo grupo ou um grupo diferente para pensar na melhor maneira de eliminar aquela causa. Então, estou com dois exemplos que estão dentro do gerenciamento de processo. Vamos pegar um terceiro, que eu posso usar dentro da prática do PDCA no gerenciamento da tua área. Por exemplo, quando eu percebo que está tendo um problema, está tendo devolução, está tendo reclamação, mas eu não sei exatamente qual o problema, não qual é a causa, eu não sei exatamente nem
que é o problema? Aconteceu lá um problema num relatório que saiu com atraso. Mas espera aí, como é que vocês percebem? Está tendo mais problema de atraso ou mais problema de qualidade, de erro e tal? Então eu posso também, antes de fazer um levantamento complexo de dados, posso juntar um grupo e fazer um brainstorming para ver o que vocês estão observando mais, o que acontece no dia a dia mais. Então também dentro de um gerenciamento de um processo. Mas eu posso também, para um projeto qualquer, eu vou fazer uma melhoria no refeitório da empresa, eu vou fazer uma nova expansão da fábrica, eu vou comprar uma máquina, eu tenho que discutir qual a tecnologia que... Enfim, então eu posso fazer um brainstorming para criar um plano para a implantação de um projeto. Eu estou querendo, com esses exemplos, mostrar que o brainstorming não é uma ferramenta de gerenciamento de processo. É uma ferramenta para gerar ideias que eu posso usar em qualquer lugar. E para generalizar, para substituir o etc., aqui eu falei, inúmeras situações em rotinas diversas de trabalho. Se eu não citar algumas, citem aí nos comentários. Veja que eu uso o brainstorming para tal coisa, também para a gente mostrar que a prática do brainstorming tem muita aplicação. Por isso vale a pena aprender, praticar e dominar o brainstorming. Então, eu posso fazer brainstorming para pensar num novo produto que eu vou lançar, eu posso fazer um brainstorming para discutir como que eu vou entrar num determinado mercado, como que eu vou... Aí seria solução de problema, mas como que eu vou resolver o problema de inadimplência de cliente? Então, diversos momentos. O principal desse bate-papo aqui, quando que eu vou disparar um brainstorming? Eu não faço brainstorming toda hora, porque eu vou fazer quando achar que o trabalho em equipe, quando achar que a discussão em grupo vai me gerar uma quantidade maior de ideias, eu vou ter como escolher melhor a minha ideia, as minhas ideias de qualidade. Vamos lá. Passo a passo, segundo ponto do nosso roteiro, né? Então, assim, a hora que você tomou a decisão, você vai ter que ter um trabalho a mais, que é antes da reunião, né? Que é falar assim, olha, a tomada de decisão, já acabamos de falar, então, vale a pena fazer um brainstorming, tá? Vamos pensar. Mas aí, na sequência, o que eu vou discutir? Qual é o tema, né? O que é o meu objetivo? É resolver o problema? É criar um novo procedimento? É criar um plano de ação? O que é? E aí, eu, na minha cabeça, eu vou definindo quem eu acho que pode participar, quem eu acho que pode contribuir. O objetivo não é fazer brainstorming com o maior número de pessoas, como eu quero quantidade de ideias, vou fazer com o maior número de pessoas. Não. Define um grupo, e aí tem uma prática, experiência que às vezes eu costumo falar assim, olha, fazer um bom brainstorming, a não ser que seja uma coisa motivacional, você possa fazer com muitas pessoas, mas se você quer resolver um problema, pensar num projeto, fica num grupo aí de 6 a 10 pessoas no máximo, não passa de 10, 8 pessoas, que vai ser difícil de conduzir esse trabalho. Então escolhe as pessoas com o critério que eu sei que tem pessoa que gosta de participar, eu sei que tem pessoa que domina muito essa área, defina um grupo. Como regra, de 4, né, mínimo, até 10 pessoas no máximo, tá? Regra podem ser quebradas, mas fique nessa faixa aí. Tá? E aí faça a convocação, faça de uma maneira formal, pode ser por e-mail, pode ser comentado, mas defina claramente o horário certinho, onde vai ser, o tempo de que vai durar ali. Eu acho que um brainstorming, uma reunião dessas não deveria passar de 40 minutos ou 1 hora, começa a ser, justamente como é a geração de ideias, começa a ser desgastante, as pessoas não acabam não contribuindo muito. Então faça a convocação, passe as informações do porquê que ele está sendo convidado, e se tiver algumas pessoas que você queira que elas tragam algumas tarefas, alguns dados, algumas informações prévias que você acha que pode utilizar, passe essas tarefas e passe com um período para elas se programarem até mentalmente para isso. Ok, vamos lá. Segunda parte, agora já na reunião. Então chamou, avisou o pessoal, você se convenceu que tem que fazer. Agora, na reunião, vamos usar a primeira parte da reunião para ver se todo mundo entendeu o que vocês queriam, o que você queria, tá? E até para ver se vale a pena passar. Então, permitir que as pessoas tenham consciência que aquele objetivo, aquele tema específico vale a reunião. Você pode estar errado, já aconteceu várias vezes comigo. Chamo e alguém começa a falar, dá algumas ideias, tal, e todo mundo concorda. Mas aí a gente não precisa fazer reunião. É isso, e todo mundo concorda. Então tá, não precisamos fazer. Mas se não, todo mundo, a partir dali, tinha que sair assim, eu entendi o porquê que o gestor, o meu gerente, chamou para uma reunião, e eu concordo que deve ser discutido. Então a primeira parte é tomar consciência do objetivo e do tema específico. A gente vai falar
de novo, disso, né? O objetivo não pode ser muito genérico. E aí, sim, aí disparar para a geração de ideias, para o principal do brainstorm. E aí eu já destaquei ali que esse ponto eu queria gastar um pouquinho mais de tempo, porque é aí onde acontecem os maiores erros, né, as maiores improdutividades da reunião. Então eu coloquei um asterisco ali para a gente abrir um pouco essa geração de ideias, que é quando você vai abrir a sessão de geração, ou seja, você vai lançar uma questão específica. Então, por exemplo, eu chamamos uma reunião para falar de um problema do refeitório que precisa ser melhorado. Olha, o problema lá é tornar o ambiente mais agradável, tal, tal. Então, deixar mais claro e levantar a pergunta que vai gerar as respostas do brainstorm de uma maneira bem pontual, assim, olha, como que nós podemos tornar um ambiente mais alegre? Ou como nós podemos tornar o ambiente mais produtivo para as pessoas não demorarem muito para pegar sua refeição. Então, eu estou fugindo de exemplo de indústria, que é justamente para frisar, olha, é para qualquer atividade. Então, vamos abrir aqui um slide, depois eu volto naquela sequência, que são essas regras e dicas de como gerar o brainstorm. Eu marquei alguns pontos que eu considero os mais importantes. Primeiro, você chamou um grupo e aí, se for preciso, volta atrás depois numa segunda reunião e pensa assim, olha, eu tenho que chamar um grupo onde todos participem. Pelo menos que todos possam participar, tenham como contribuir. Então, uma regra de um brainstorming bem conduzido, e eu estou falando para o gestor ou para a pessoa que está conduzindo essa prática, todos devem participar. Então, tem duas maneiras. Uma, você, na hora do brainstorming, promover, dar oportunidade para eles participarem, tá? E a outra é você se preocupar com aquelas pessoas que falam muito e outras que falam pouco. E aqui eu vou começar agora a gastar um pouquinho de tempo assim, olha. O todos participam, eu posso fazer como nós vamos melhorar o refeitório? Quais são as causas possíveis do problema que nós tivemos ontem? Então, eu posso fazer o brainstorm aberto e eu vou registrando, tá? As ideias, ou eu posso fazer o seguinte, olha, eu quero que cada um responda. Você, o que você acha? Ele começa a falar muitas ideias. Não, fala uma só, depois você vai falando. Outra coisa importante como algumas ideias vão alimentar outras ideias de outras pessoas, façam isso numa anotação, num quadro visual que todo mundo veja, para que quando chegue a vez dele, ele veja as outras ideias. Então eu posso fazer o brainstorming verbal. Para evitar que as pessoas falem de mais e outras de menos, eu posso exigir que você, coordenador, não, eu quero que cada um fale uma ideia. Mas eu tenho outras ideias. Não, segura aí um pouquinho, daqui a pouco você fala. E vai rodando, forçando cada um falar. E vou registrando. Quando alguém falar, nós vamos falar daqui a pouco sobre críticas, né, que não podem haver, né? Então eu tenho o verbal e o verbal induzindo cada um falando a sua ideia. Eu posso fazer, aí uma preferência minha, como eu muitas vezes trabalho com muitos grupos que eu não conheço direito, eu posso fazer, o pessoal chama de brainwriting, eu não gosto muito disso. É o brainstorm, a geração de ideias, mas escrevendo no papel. Qual que é a ideia? Olha que interessante, assim, olha, eu faço a pergunta e a pessoa vai preenchendo, dou post-its para eles, né? Ele vai escrevendo a ideia, se for uma sugestão de uma ação, se for uma causa, ele vai escrevendo uma por papel, por post-it, e vai guardando, vai guardando. Isso tem uma vantagem, ele não se deixa influenciar pelas outras pessoas. Então, ele vai escrevendo todas as ideias que ele teve. E depois, na hora que eu termino a sessão de brainstorm, eu peço para que cada um vá num quadro, de novo, questão visual é muito importante, pode ser numa mesa, grudado, mas que todo mundo veja, ele vai apresentando cada papelzinho dele e explicando a ideia. Aí eu elimino a parte da crítica. Ele colocou todas as ideias dele, depois vem o segundo. O que pode acontecer? O segundo pode ter tido a mesma ideia que ele. Então, quando ele vai colocar a ideia dele, ele já, ou se todo mundo concordar que é exatamente a mesma, ele pode amassar o papelzinho dele, não tem interesse. Ou se não é bem igual, ele deixa junto lá para depois discutir. Então, são maneiras que eu tenho de fazer com que todos participem. Nós vamos falar de outros pontos, outras regras importantes. Segundo ponto, talvez o mais importante, nesse ponto aqui eu quero destacar uma coisa, assim, olha, é muito importante que as pessoas, quando deem ideias, não sejam criticadas, por mais absurda que possa ter sido a ideia dela. Isso é um ponto que o coordenador da reunião vai ter que brigar, isso tem a ver com a maturidade do grupo, vai ter que desenvolver um ponto
E às vezes não é uma crítica, é só um olhar torto. Então aquele cara que é tímido, se ele for dar uma ideia, e às vezes a ideia não é nem absurda, mas não que seja absurda, ninguém pode, tem que ter um clima bom para o cara poder se sentir à vontade para colocar a ideia dele. Então ele colocou a ideia, no máximo que você pode permitir é que as pessoas perguntem qual é a ideia dele. Se ele falou verbalmente ou por escrito, vou me basear como se fosse por escrito, que é uma sugestão minha, né? Se na hora que ele for apresentar, ele gerou uma dúvida, pô, peraí, eu não entendi direito, deixa ele explicar a ideia dele. Aí você achou que foi ridícula aquela ideia, fica quieto. Enquanto estiver apresentando, não pode haver crítica. E aqui nesse ponto, eu vou destacar, assim, aí bem por experiência, acho que eu nunca li alguém escrevendo isso, né, ou num livro ou num manual. Mas o que eu fui vendo com o tempo, que a maior crítica que tem, que mais atrapalha o grupo, o teu setor, não é nem a crítica do outro, é a autocrítica. Então, nós estamos fazendo um brainstorm que é para gerar quantidades de ideias, não é para gerar as melhores ideias. Então, o que acontece? Acontecia comigo. Eu penso uma coisa, eu falo, pô, mas isso aqui não vai impressionar os caras, então eu não vou falar. Então, tomem cuidado, olha, é para você falar quantas ideias você quiser, as absurdas e as que você aposta. Isso é importante, tá, gente? Porque às vezes é bem comum uma ideia absurda depois ser somada com outra ideia absurda e ser a ideia revolucionária do processo de brainstorm. Então não pode haver crítica nem autocrítica. E se preocupe muito em você que conhece as pessoas. Fala, fulano, você não está querendo falar? Você pensou o quê agora? Pô, fala essa ideia. Então não pode haver críticas nem de você mesmo. Né? Parece absurdo, mas se vocês vão concordar que isso às vezes bloqueia um processo de geração de ideias. Terceiro ponto, sem interrupção, no máximo o esclarecimento à ideia. Quer dizer, a hora que a pessoa estiver falando, ou se você optou por fazer verbalmente, cuidado para, de repente, às vezes não é crítica, às vezes o cara quer conversar sobre aquela ideia, e aí mata a geração de ideias. Quando você começar, deve ter um tempo determinado. Gente, vamos abrir o brainstorm. A questão é essa, todo mundo entendeu o tema específico, agora vamos começar a falar. Nesse momento, a pessoa, seja escrito ou seja verbal, no máximo o que você vai tolerar dos outros é, me explica melhor a tua ideia. Porque às vezes eu estou pensando numa outra ideia, às vezes eu sei que é a mesma ideia que a tua. Tal. Então, no máximo isso, não para discutir. É muito comum o cara até, às vezes, não quer criticar. Pô, eu gostei dessa ideia, a gente podia fazer isso. Não é hora de fazer isso. Então, sem interrupção, no máximo, só esclarecimento das ideias que o colega falou. E também, aqui, tomem cuidado, né? Porque às vezes o cara gosta tanto da ideia dele que ele quer explicar e toma meia hora explicando a ideia dele. Não, fala qual é, mais tarde, se ela for priorizada, vocês se debruçam mais sobre a ideia. Não deixe o cara, o coordenador, qualquer um da equipe, mas principalmente o coordenador, não deixa perder um tempo de geração de ideias. Aqui, ó, nesse último item que eu vou falar, assim, ó. Responsabilidade do coordenador da reunião, de ser uma boa reunião de brainstorm. Então, uma coisa que eu não falei antes ali, mas quando abrir o questionamento, procure trabalhar. A geração de ideias não toma muito tempo. Às vezes 5 minutos, 10 minutos, mais do que isso já começa a esgotar as novas ideias. Então, quem for coordenar, abre a reunião. Olha, gente, nós estamos 5 minutos agora para vocês pensarem nas ideias gerais, não ideias de qualidade, quantidade de ideias possível para o nosso problema. Aí não tem interrupção, tal. O que você vai fazer? A hora que você notar que o pessoal verbalmente está demorando para... Ele fica pensando numa ideia quando você pede para ele. Ou escrevendo, você percebeu que o pessoal começou a parar de escrever. Interrompe o processo. Você é o coordenador da reunião. Eu dei 5 minutos, em 4 minutos geraram várias ideias, para um pouco. Vamos agora, então, apresentar as ideias. Outra coisa importante, eu quero quantidade. Então, é normal, seja no verbal ou no escrito, que depois de terminar a primeira rodada, aí você vai conversar um pouco, vai deixar a coisa mais livre, de repente você começa a perceber que está pintando novas ideias em cima das outras. Para e abre uma nova sessão de brainstorm. No mesmo caso, gente, vocês querem dar mais ideias? Então vamos anotar, escreva no papelzinho. O objetivo é quantidade, né? Não esqueçam disso. E outra coisa importante, o coordenador, ele tem que ter na cabeça dele que se o tema é importante, se você trouxe as pessoas certas, se você trouxe 6 pessoas, 5, 6 pessoas para uma reunião de brainstorming, você tinha que ter, no mínimo, 3, 4 ideias por cabeça. É um número empírico, mas se você tiver 5 pessoas e tirou 3 ideias, seu brainstorming não funcionou. Você pegou só as melhores que eles acharam.
Então, isso é responsabilidade do coordenador saber se ele não está errando em alguma coisa que o pessoal está bloqueando as ideias. Tá, com isso a gente fechou, pelo menos o que eu lembrei de falar sobre geração de ideias. E aí depois, Marco, mas pô, gerou uma quantidade enorme. Oh, perfeito, então foi um bom brainstorm. Então agora nós vamos entrar aquelas críticas ou aquelas dúvidas, aquelas certezas que aquela ideia não foi boa, é na hora de priorizar. Então nessa hora, se tiver tudo escrito, todo mundo está vendo o brainstorm ali, é a ideia de agrupar ideias similares, eliminar ideias absurdas, alguém argumenta ali, de repente põe em votação, não, todo mundo, ninguém concorda com isso, elimina. Nessa hora é para criticar, nessa hora é para reduzir o número. Tá? Geração de novas ideias, como a gente falou, pode aparecer novas ideias, e classificação final por importância. Às vezes eu quero ficar causas de um problema, eu não quero trabalhar com 20 causas, eu quero trabalhar com uma, duas, três, as fundamentais, as raízes. Às vezes no processo eu tenho investimento agora para colocar 3, 4 ideias em prática. Então vamos priorizar e vamos pegar as 5 melhores ideias. Cada caso é um caso, né? Então a priorização ou a seleção das ideias vai me levar a limpar um pouco aquilo que a gente fez no passado, que era o objetivo, e gerou 30 ideias. Eu tenho, para cada aplicação, eu vou estabelecer um objetivo. Eu quero ficar com só a primeira, só com a mais votada, a mais bem argumentada, né? Com isso eu estou encerrando, e aí eu deixei alguns comentários. Eu não sei se alguns eu já falei aqui, mas brainstorm, eu falei lá no começo, ele é uma técnica que eu posso usar dentro de diversas metodologias. Então eu não gosto muito quando fala assim, o brainstorming tem que definir já as ações que eu vou tomar. Não, peraí. Se eu fiz um brainstorming dentro de uma metodologia de solução de problemas para identificar a causa, a própria metodologia de solução de problemas, quando eu identifico a causa, a próxima etapa é definir se eu vou usar um plano de ação, se eu vou usar uma padronização para resolver o problema. Então, o brainstorming é para gerar um conjunto de ideias. O que eu vou fazer depois pode ser um 5W2H, um plano de ação. Então, o brainstorming em si, o objetivo é geração de ideias, da diversidade de ideias que um grupo possa ter. Então, ele tem que estar integrado com algum outro objetivo. Isso aqui é importante. Olha, eu às vezes não falo muita ênfase para isso, mas é meio lógico e você vai ter que ficar atento com isso, que não pode haver ou pode haver inconsistência com algumas culturas organizacionais, com algumas culturas do gerente, algumas crenças do gerente. Então, por exemplo, se o gerente tem na cabeça que ele tem que ser o mais inteligente do grupo e ele tem que demonstrar isso, o brainstorming vai ser um saco de fazer, uma coisa improdutiva. Por quê? Ele vai chamar para a reunião e vai acabar predominando as ideias dele. Então, isso não é incompatível. Então, você vai ter que pensar uma hora, se você for o dono da empresa, se você tiver uma coisa, se você vai ter que ter talvez uma reflexão, desculpa, né? E avaliar se você não precisa mudar a tua forma de conduzir. Se você tiver gente no grupo assim, você pode trabalhar as pessoas, você pode substituir a pessoa que vem participar do grupo, né? Você vai chamar para o grupo aquele que contribui mais para um trabalho em equipe. Se for um problema da empresa, você vai ter que talvez parar e pensar um pouco em trabalhar o comportamento, a cultura, os valores que a empresa tem. Mas aí eu saio aí numa ferramenta não é brainstorm, tá? Só que o brainstorm não vai funcionar bem com esse tipo de cultura, né? E outra coisa importante, eu falei já um pouco, mas vamos fechar aqui com esse comentário, assim, ó. Processo é um processo de aprendizado. Ninguém, por mais que estude, faça o MBA em brainstorm, brainstorm tem muita gente que propõe coisas avançadas e tal, mas ninguém vai sair fazendo o brainstorm perfeito. Então vai dar errado. As pessoas vão sair chateadas na reunião, mas lembra que é um processo de aprendizado. Aí aqui brincando, até utiliza o PDCA para melhorar esse processo. Poxa, fiz um processo, chamei, planejei, tal. No final não houve nem priorização de ideias. O que eu fiz de errado? O que alguém atrapalhou a reunião e eu não percebi? Então, começa a melhorar. Numa segunda, não deixa de marca, mas agora deixa mais claro quais são as etapas. Ensina o pessoal o que é o brainstorm, faz uma reunião só para ensinar, depois se reúne para trabalhar. Ou seja, o que eu chamo de usar o PDCA? Poxa, eu não estou conseguindo, eu chamo 6 pessoas e consigo só 3 ideias. Então, não está funcionando o brainstorm. O que está acontecendo? Eu giro o PDCA e faço, a causa é porque eu estou chamando pessoas que vêm para confronto em vez de para contribuição. Troca as pessoas para a reunião, né? Não precisa pensar em tirar a pessoa do serviço, que ela pode ser um bom profissional.
mas é um processo de aprendizado, como tudo que a gente vê aqui no grupo. Ou seja, um grupo que não se reúne para discutir ideias diversas, você vai ter que colocar como meta. Ó, em 6 meses, em tanto tempo, eu quero mudar essa realidade. Então, insista. O brainstorming não vai funcionar bem da primeira vez. E talvez aquele negócio que eu falei de método de papelzinho ou verbal, quando pego um grupo bem maduro, que está habituado a trabalhar em grupo, eu consigo fazer brainstorming muito mais rápidos. Porque na hora de abrir um brainstorming, todo mundo respeita as regras, até que de forma inconsciente, mas tem que ser um grau de maturidade legal. Pessoal, coloca aí, onde que você aplica mais brainstorming? Vê se qual sugestão que você gostou ou qual que você não concorda muito com o que eu falei ali. E esse foi mais um vídeo semanal. Se inscreve que nós estamos lançando vídeos semanalmente. Você vai ser avisado toda vez. Aciona o sininho ali, você vai ser avisado dos vídeos novos que, por enquanto, estão saindo toda quinta às 18 horas. Um abraço e até a próxima.